Boa noite, meus amados irmãos, amigos em Cristo, família. Eu venho mais uma vez nesta live com muito prazer, muita alegria, muita satisfação no meu coração de poder, compartilhar com todos os que creem, todos que têm a mesma fé que eu, a palavra de Deus, né? Inclusive, meus amados irmãos, você sabe que a Bíblia, ela fala que a palavra de Deus, ela é semente. Pois é. Você sabe que nós vemos, nós estamos aí falando sobre o Criador, sobre as criaturas, sobre Deus e os homens, E foi Deus, que fez todas as coisas, inclusive o ser humano. Então, meus amados irmãos, tudo que você vê neste mundo aparente, todas essas coisas, que você vê, o céu, a terra, as nuvens, os animais, o ser humano, nada disso é novo, Isso é fruto da imaginação, fruto das ideias de um ser superior que nós denominamos Deus, Ou seja, um ser que deve ser adorado. E tudo que existe já existia antes nas ideias, nos pensamentos de Deus. Ele já havia, creio eu, como um bom arquiteto, engenheiro, já tinha feito lá uma planta, E ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. E a palavra de Deus, ele compara com a semente, na é verdade? E a semente, ela só é uma semente. Ela não tem muita importância, na verdade. A importância da semente, ela começa a aparecer, porque é mais ou menos assim. Quando você pega uma semente, você olha aquela coisa tão pequenininha, É insignificante, ou ainda que seja um pouco maior, você não entende. Você olha, o que é isso? O que eu faço com isso? Para que isso serve? Serve para comer? Não, ainda não. E você sabe que essa aqui nada mais é que a palavra de Deus. Esta aqui é a palavra de Deus. Quando você olha, você não tem ideia o poder e a capacidade que aquela pequena palavra, que aquela pequena semente pode fazer se plantada, pode fazer na vida de alguém quando ela é plantada. Pois é, isso mesmo. E quando você olha a semente, não imagina, mas quando você pega essa semente e coloca ela numa terra, uma terra boa, uma terra preparada, uma terra afofada, uma terra adubada. Quando você coloca aquela sementinha ali, espera um pouquinho. Às vezes parece que vai até demorar, não é verdade? Pode passar um dia, 2, uma semana, ou até um pouco mais. Mas quando você menos imagina, lembra aquela sementinha que você não tinha ideia para que servia? Ela começa a germinar, ela começa a brotar, crescer, e daqui a pouco ela começa a se multiplicar. Aí ela serve para várias coisas,
Se for uma semente de um milho, ela pode alimentar, pode fazer tantas coisas, né, que se pode fazer com milho. E alimenta e sustenta, né, sem contraindicações. E assim vai, né, dependendo da semente, ela vai produzir um algo diferente, né, uma laranja, uma pera, sei lá, né, por aí vai. Mas a certeza que aquilo vai nascer, se plantado, vai nascer e vai produzir o bom fruto. Da outra vez que você vê uma pequena semente, você não vai pensar, isso aí é algo insignificante. Não, você não vai pensar assim. Você vai pensar o seguinte, eu não sei como, eu não sei de que maneira, eu não sei que poder que é, o sobrenatural que é, mas eu tenho certeza que se eu plantar essa semente, algo surpreendente e poderoso vai acontecer. Assim também é a palavra de Deus, né? Como nós estamos falando, a palavra de Deus, Deus compara como uma semente. Quando você olha, você não tem ideia. Parece um amontoado de palavras, de regras, de recomendações, né? De informações. Você não tem ideia realmente o que é aquilo. Você não tem ideia. Mas procura ouvir, procura plantar no seu coração. Procura praticar aquilo que está escrito. A prática da palavra é nossa parte, né? Assim como plantar é a nossa parte, assim também, né? A praticar a palavra de Deus também é a nossa parte. Quem rega a terra é Deus que manda a chuva, não é verdade? Assim também, o próprio Espírito Santo vai mandar força para as nossas vidas, para continuarmos crendo naquela palavra que nós plantamos em nós, naquela palavra que nós praticamos. Então, o Espírito Santo já não é o ser humano, é o Espírito Santo, porque a chuva depende de Deus, não depende do ser humano, né? E o próprio Espírito Santo vai fortalecer. Olha, você praticou. Olha, você obedeceu. Olha, essa palavra é fiel. Quem prometeu, ela é verdadeiro. Ele sabe o que estava falando. E ele quer te dar vitória. Então, a pessoa começa a esperar naquilo que ela praticou. Por que ela praticou? Porque ela acreditou naquela informação, naquela palavra, né? Pôs dentro de si. E qual foi o fruto? Foi você praticar a palavra. E o Espírito Santo vai lhe fortalecendo. Quando você menos espera, irmãos, você vai colher o fruto da bênção. Você vai colher o fruto da vitória. Porque essas palavras, elas são fiéis e verdadeiras. E aliás, meus amados irmãos, toda a vida do ser humano, né, é uma constante semeadura. É uma semeadura e uma colheita. Semeadura, uma colheita. A vida do homem, ela consiste nisso, né? E muitas vezes a pessoa planta sem ela nem imaginar. Isso mesmo. Mais uma vez, a necessidade de nós conhecermos a palavra de Deus. Porque através da palavra de Deus, nós vamos saber o que plantar na nossa vida para poder ver o resultado que a nossa vida, nós queremos ver, né? Nós precisamos, nós almejamos. E qual que é o fruto que a gente quer? É o fruto da bênção. É o fruto da vitória. É o fruto da prosperidade. É o fruto de acertos. Esses são os frutos que nós queremos colher, né? E às vezes você tem se lamentado pela sua vida, né?
Às vezes você fala assim, ah, irmã Cristina, mas eu nem sei o que eu plantei. Eu nem sei o que eu fiz. Eu nem sei porque eu fiz as escolhas que eu fiz. Né? Eu me sinto uma vítima nessa história toda. Mas os resultados que eu estou colhendo, os frutos que eu estou colhendo, me trazem tristeza, me trazem desespero, angústia, arrependimento, né? Sofrimento. E aí você pensa, o que eu faço? Ou o que eu fiz para poder estar colhendo o que eu estou colhendo? Ou o que eu faço para mudar essa colheita ruim que eu tenho colhido na minha vida? Olha, meus amados irmãos, isso é um fato. O ser humano veio para esta terra, quando nós viemos para esta terra, Deus já existia, lógico, Ele que nos criou. E Ele já tinha, né, planejado, né, feito um plano para a vida de cada pessoa. E o plano que Deus fez para cada um era só de sucesso, só de vitória, só de alegria, de felicidade. E qual era o plano? Qual era o plano de Deus? Que o homem permanecesse juntinho com Deus, né? Que o homem ouvisse as palavras de Deus, que o homem plantasse essa boa semente no seu coração, nos seus pensamentos, e com certeza a vida do homem seria plenamente de vitórias. Mas pelo fato do ser humano não conhecer a verdade, a Bíblia fala, né, que o povo perece por falta de conhecimento, de entendimento, e por falta de conhecer essas palavras que eu estou lhe falando, essas verdades, por falta de conhecer o próprio Deus, então nós muitas vezes queremos lidar com a nossa vida da maneira que a gente sabe, da maneira que aprendeu com o pai, com a mãe, com a vida, com o mundo, com as informações, com a nossa própria inteligência, com os nossos próprios sentimentos. E aí a gente se perde. Aí a gente se perde. Porque não basta a pessoa ser uma pessoa boa, honesta, né, sincera, né? Não basta. São qualidades, com certeza, mas diamantes na mão de quem não sabe o que fazer com diamante e não sabe o valor que tem o diamante, ele se perde. Você dá um diamante ou um dinheiro para uma pessoa, para uma criança, né, que não sabe o valor daquilo, ela vai jogar fora. Não é interessante. É assim. As pessoas que têm qualidades como sinceridade, humildade, bondade, honestidade, são qualidades. Mas ainda falta a informação da verdade. A informação de Deus, né? Porque Deus, Ele nos leva pelos caminhos certos. Ele nos leva para plantar as coisas certas, né? Para que nós venhamos colher bênçãos e vitórias, né? Mas muitas vezes nós não entendemos essas coisas. E aí nós agimos da maneira que nós achamos correta. E acabamos, né, colhendo os frutos amargos. E você fica um ponto de interrogação na sua cabeça, pensando, puxa, mas eu não fui boa? Eu não amei? Eu não agi correto? E por que eu estou colhendo todas essas coisas ruins? Eu amei e colhi desprezo. Eu fui fiel, colhi infidelidade. Eu fui honesta e foram desonestos comigo. Bom, enfim. Por que eu estou colhendo tudo isso que eu estou passando, tudo isso? Porque
nós temos que apoiar a nossa vida na palavra de Deus. Deus, ele vai muito além da nossa capacidade humana, da nossa inteligência e de tudo que nos constitui. Deus vai muito, muito, muito além. E ele vai nos fazer, através da sua palavra, vai nos fazer plantar a coisa certa. Por exemplo, ao invés, você que é uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa sincera, ao invés de você plantar, poxa, eu sou uma pessoa que tem tanta capacidade, sou uma pessoa que quero o bem de todo mundo, eu amo, então agora eu vou me casar. Então, eu vou me envolver com uma pessoa que eu amo, né? Que eu tenho sentimentos para ela e eu vou amá-la. E por você ser uma pessoa boa, uma pessoa honesta, sincera, então você se une naquele casamento. Mas é suficiente? É suficiente para você falar, eu fiz um bom casamento? Não sei. Né? O resultado, na hora que você for colher o que você plantou, é que você vai ver. Aí você fala, mas então o que eu faço? Essas informações e outras, para tudo que você perguntar, a palavra de Deus tem a resposta. Né? É a palavra de Deus que nós não devemos nos guiar simplesmente pelo que os nossos olhos veem, pelo que os nossos ouvidos ouvem, e muito menos pelos nossos sentimentos ou pelo nosso coração. Não. A gente tem que se guiar pela palavra de Deus. Tá me entendendo, amado irmão? Você tá me entendendo? Se você se deixa guiar, você que é uma pessoa com todas essas qualidades, né? E ainda se deixa guiar pela palavra de Deus, porque quando a gente... Esta é a boa semente. Só esta é a boa semente. Então, quando você se deixa guiar pela palavra de Deus, você não está mais sendo guiada pelos seus sentimentos. Você não está sendo mais guiada pelos seus olhos, pelos seus ouvidos. Você está sendo guiada pela palavra de Deus. Então, sob a palavra de Deus, eu vou plantar. Sob a palavra de Deus, eu irei plantar. Ou seja, sob, né, de acordo com a palavra de Deus, é que eu vou agir, é que eu vou tomar decisões, é que eu vou me basear, eu vou me afirmar no que a palavra diz, não nos meus sentidos, não em mim mesma. Porque o coração da gente é enganoso, irmãos. Até os nossos olhos são enganosos. Quando você está com medo, você vê coisas. É ou não é? Então, você não pode ser guiada por si, né? Porque Deus é justamente isso. Um ser tão pequeno, limitado, fraco e impotente. Mas quando esse ser pequenininho deixa ser guiado por um ser soberano, por um ser extraordinário, não tem palavras, né, para se referir a Deus. Mas quando esse ser pequenininho se deixa ser guiado por Deus, pela sua palavra, porque ele sabe o que ele está falando, esse ser pequeno se transforma em grande. Porque já não é mais a pessoa, é o próprio Deus. Então, quando a gente se deixa guiar pelas informações de Deus, e não pelo que nós somos, qualidades, né, ou sentimentos, ou inteligência, mas pela palavra de Deus, então é certeza de vitória. Certeza de vitória. É certeza. Quem garante? A própria palavra de Deus. Quem garante? O próprio Deus. Se falhar com a palavra dele, então ele não é um homem de palavra. Então não merece respeito, não merece credibilidade. Mas
a palavra de Deus, ela não falha, irmãos, ela não passa, né? Então é isso. Agora, se você está colhendo já os frutos amargos, os frutos que você não queria, nada está perdido. Nada está perdido, né? Nada. A partir de hoje, desse momento, né? Que nós daqui a pouquinho vamos fazer uma oração. A partir deste momento, faz um pacto aí com Deus. Você vai falar na oração, não, a partir de hoje, eu vou me guiar pela palavra de Deus. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu vou meditar na palavra de Deus. Eu vou procurar a me achegar a Deus. Eu vou procurar conhecer a Deus. E o Deus é nosso amigo, irmãos. Deus é por nós, né? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então Deus, é Ele que vai governar a sua vida. Aí você, quando tomar qualquer tipo de atitude na tua vida, até mesmo nas palavras, até mesmo nas coisas mais simples, você vai estar respaldada, firmada, apoiada nas mãos de Deus, na palavra de Deus, na boa semente. E você vai ver o fruto. Você vai ver o fruto. Todos os homens da Bíblia, todos eles, Noé, desde Noé, né? Noé, Moisés, né? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e todos os discípulos, profetas, enfim. Aqui a Bíblia, ela consiste em vários exemplos. Todos homens iguais a mim e a você. Eram homens iguais. Não tinha nada que pôr, nada que tirar. Era idêntico. Sujeito às mesmas paixões, sujeito às mesmas falhas, sujeito aos mesmos erros. Eram homens. Enfim. Mas eles, sabe por que eles estão descritos aqui como exemplo de fé? Porque eles, irmãos, se apoiaram não no que eles estavam vendo, não no que eles estavam ouvindo, não nos seus sentimentos, mas eles se apoiaram na palavra de Deus. Se aliaram a Deus e passaram a depender das informações de Deus. Lembra de Noé? Eu vou ser bem breve, né, para não se estender, mas eu poderia falar aqui até, por aí vai, a referente a esse assunto. Porque olha só, Noé, ele estava vivendo numa época onde não chovia sobre a terra, ninguém nem sabia o que era chuva, né? Da terra brotava um vapor lá, e eu não sei como que era, e adubava a terra, né? E regava a terra, não tinha chuva. E todas aquelas pessoas daquela época eram corruptas, né? Estavam contaminadas pelo pecado e não se ouvia, não ouvia a palavra de Deus. Mas Deus falou para Noé, Noé, constrói a arca, porque vai vir o dilúvio. Constrói a arca, Noé. O Noé, que era um homem que tinha um pacto com Deus, de ouvir e acreditar e obedecer a palavra de Deus. Veja só, ele não ligou para os homens da sua época, ele não ligou que falaram que ele era louco, que aquilo que ele estava fazendo era loucura. Ele só obedeceu. Mandava ele e os filhos iam lá na floresta, pegavam as madeiras e iam construindo. E foi, por 100 anos. Só ali. Talvez alguém perguntou, para que isso? Ele falou, estou na prática da palavra. Ah, mas isso é uma loucura. Estou na prática da palavra. Você pirou, Noé? O que é isso? Estou plantando na minha vida. Porque quando a gente obedece à palavra de Deus, a gente está plantando na nossa vida. Você está colocando a palavra de Deus em suma importância na sua vida. E o Espírito Santo, lembra? Te fortalece. Ele te fortalece, né?
para você permanecer na prática daquela palavra. E ele vai garantindo que aquilo vai dar certo. Foi o que aconteceu com Noé. Vinha ano, passava ano, vinha ano, passava ano. Talvez ele se preocupava, como que eu vou pôr os animais, girafa, leão, urso, dentro da arca. Mas Deus proverá. Deus proverá. É loucura, Deus proverá. Ele passou a vida inteira dele, porque não foi fácil para construir. Imagino que ele não fazia mais nada. Comia, dormia, ia para a arca trabalhar. Porque, pensa, foram, né, todos os animais daquela época, né? E tinha que ser uma coisa muito bem feita, porque senão não ia resistir o dilúvio. Mas ele plantou. Os demais homens acharam aquilo tudo besteira, bobagem, tolice. Ai, tanta coisa boa para fazer. Esse homem fica perdendo seu tempo aí construindo arca. E eles começaram a plantar também, mas absolutamente fora da orientação de Deus, fora da palavra de Deus, fora das informações, de acordo com a inteligência deles, né? De acordo com os sentimentos, de acordo com o que eles viam, ouviam, né? Totalmente oposto de Noé, que estava contrariando tudo isso para obedecer a Deus. Meus amados irmãos, você lembra da sementinha? Se eu jogar essa semente hoje na terra, talvez ela não nasça amanhã. Talvez eu desenterre e não tenha nem germinado, né? Mas espera o tempo. Espera. Noé esperou 100 anos, meus amados irmãos. Mas ele tinha plantado onde? Na palavra de Deus. Ele plantou sob a palavra. Ele viveu a vida dele, semeou, né? Sob a palavra de Deus, as informações da palavra de Deus. E o que aconteceu? Pois é, veio o dilúvio. E o que aconteceu com todos os demais que desprezaram a boa informação, a boa semente e a palavra de Deus? Você acha, se alguém naquela época parasse e falasse, não, eu posso te ajudar, eu também acredito, eu posso ajudar você a construir a arca, foi Deus que falou e eu confio, acredito em Deus, posso? Você acha que Deus não tinha salvado essa alma? Mas não aconteceu, ninguém, todos tiveram a oportunidade, mas todos desprezaram a boa semente. Pois é, na hora certa, no tempo certo, no tempo oportuno, a sementinha germinou, brotou, cresceu e todos colheram os seus frutos. Tanto os infiéis, né, que plantaram, semearam, né, tudo que eles queriam, menos a palavra de Deus, colheram morte, irmãos. Todos foram mortos, todos morreram no dilúvio, todos pereceram. Não sobrou vida humana nesta terra, nem animais, nem planta e nem os seres humanos. Mas aquele que havia plantado a boa semente, que acreditou que a palavra de Deus era verdadeira, e confiou nela, e se dedicou a ela, esperou nela, plantou, praticou e esperou. O que aconteceu? O dilúvio veio. Mas nenhuma gota daquele dilúvio, nenhuma gota daquela luta, daquela água, tocou em Noé e na sua família. Eles continuaram firmes e fortes. A colheita que o Noé teve foi a grande vitória. E hoje, né, nós podemos falar que nós somos descendentes do Noé. Porque se não fosse por ele, não existiria mais ser humano nesta terra. E você está tendo a oportunidade, meu amado irmão, a mesma oportunidade daqueles homens da época de Noé. Aqueles homens desprezaram a boa semente, não quiseram plantar na sua vida a boa semente, a semente de Deus, a semente, né, da vitória. Não quiseram, desprezaram, acharam que não era necessário, que aquilo tudo era besteira, que aquilo tudo era loucura, né? E eles pereceram, foi o resultado. E agora,
Você está tendo essa oportunidade. Então não importa o que você colheu até agora. Não importa, tá bom? Começa a plantar de acordo com a palavra de Deus. Começa a semear na sua vida somente aquilo que é firme, que é certo. Aquilo que você vai colher mais cedo ou mais tarde, só bênçãos, né? E a Bíblia fala, lá no livro de 1 Coríntios, que não se cansa de fazer o bem. Não se canse, né? Planta a justiça. E a justiça é a palavra de Deus. Que ao seu tempo você colherá o seu bom fruto. Pode ter certeza. Nesta terra e na vindoura. E eu quero deixar um verso aqui na palavra de Deus, que está no livro de Gálatas, no capítulo 6, e no verso 7 diz assim. Olha só. Deus nos recomendando, né? Não se enganem. Ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar é isso mesmo que se plantar no terreno da natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente os que fazem parte da nossa família na fé. Então planta, irmãos. Está vendo que o Espírito Santo, o próprio Deus está falando, né? Para nós plantarmos, não de acordo com a nossa natureza humana, não de acordo com nossos pensamentos, irmão, por mais inteligente que você seja. Não simplesmente plantar de acordo com os seus sentimentos, mas plantar de acordo com a boa semente que é a palavra de Deus. A Bíblia fala que lá no livro de Mateus, no capítulo 13, que o semeador saiu a semear, né? E quando por fim a boa semente encontrou um terreno apropriado, ela se reproduziu ali. Ela germinou, cresceu e diz que produziu uns 30, outros 60 e outros 100%. Mas uma coisa é fato. Se você plantar pouco ou muito, mas na boa semente, você colherá muitas coisas boas, né? Aí sim você vai ter direito de colher a alegria, a paz, a vitória, a honra, a dignidade e a vida eterna. Então, amados irmãos, se até aqui a sua colheita não tem sido favorável, não tem sido agradável, é hora de rever seus conceitos e meditar na palavra de Deus. Medita na palavra de Deus, porque ela tem tantas informações, na verdade, importantes e necessárias para as nossas vidas, tá bom? E o interessante é que a palavra de Deus, olha só, quando você pratica a justiça, que é a palavra de Deus, a sua vida vai ter vitórias, honra, dignidade, né? Vai colher justiça também. E quando você planta também na vida financeira, de acordo com a palavra de Deus, você colhe bênçãos financeiras. Quando você planta coisas espirituais, como jejum, oração, você colhe vitórias espirituais, né? Como libertação, cura, força, vigor, né? Então, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Continua plantando na tua vida, que você vai colher bênçãos nessa terra e na vida eterna, tá bom? Vamos orar mais um instante. Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que essa semente que está sendo plantada através da live, que ela encontre uma terra boa nos corações, nos pensamentos dos irmãos, dos ouvintes, dos irmãos que estão nos assistindo,
que ela venha produzir a vida que essa pessoa está querendo. Até aqui pode ser que ela só chorou, meu pai, só se desesperou, só se angustiou, encheu a alma de desgosto, de ver que as suas plantações, no meio do casamento, no meio dos filhos, no meio da sociedade, na vida financeira, tem sido um desgosto para ela, tem sido uma vergonha, tem sido uma tristeza. Mas, ó meu Deus, pelo poder do Espírito Santo, que essa pessoa venha começar a plantar a palavra de Deus na sua vida. Seguir o curso da palavra de Deus, as informações da palavra de Deus. E crer, ter fé para praticar tudo que ela ouvir, né? E desta maneira o Senhor poder abençoá-la. E ela, além de colher nesta terra, ela vai colher a salvação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, a irmã Gelane, a irmã Elaine, né? Que Deus abençoe essa irmã ricamente, seu esposo, sua família. Também pastor Danilo, né? Você, seu esposo, sua família, que Deus os abençoe grandemente. Também está com a gente aqui na live. A Rosimeire, a Rosimeire não falta, graças a Deus, né? E todos os demais irmãos, né? Que a irmã Adriana, todos os irmãos, que vocês sejam abençoados no nome do Senhor Jesus. Para mim é um prazer poder estar aqui, tá bom? Eu tenho pedido a Deus, tenho orado para que nos oriente, nos ajude, nos dê sabedoria para trazer uma palavra certa. E eu queria falar outra coisa com os irmãos, né? Que, irmãos, compartilha o nosso telefone, pode compartilhar. Eu uso o celular mais para ajudar alguns irmãos que ainda mais nessa época de quarentena aí, que todo mundo fica só dentro de casa, né? Você vê noticiário, só morte, só tragédia, né? Desculpe, muitas pessoas pensando em besteira, né? Por conta principalmente dessa questão sentimental, né? Ou é sentimental ou também é financeira. Então, pode dar o meu telefone, viu? Para quem desejar, nós estamos aqui de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, para poder dar uma informação para você, se você assim o desejar, se assim, né, você der uma credibilidade para nós, seja segundo a vontade de Deus, né? Mas se você precisar, nós estamos à disposição, tá bom? Eu deixo meu telefone de contato, se você desejar, pode solicitar que a gente, tá bom? Para poder estar te ajudando de alguma maneira, além das orações. Fica com Deus, que Deus abençoe e compartilhe essas lives, tá bom? Beijo, irmã Elaine. Fica com Deus, que Deus abençoe. A gente vai lá para a igreja para poder estar continuando com as orações.